E aí, amigos da Elite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Conforme eu havia prometido, volto hoje para a gente dar sequência àquela nossa conversa da série Para Ler. E hoje, o autor escolhido para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, é o Gregório de Matos, o nosso grande poeta da época do Barroco. O Gregório de Matos nasceu em Salvador em 1636, uma breve biografia, e morreu em Recife em 1696, contemporâneo, não se esqueçam, do nosso grande Padre Vieira. Como um filho de família abastada, isso era comum na época, ele foi estudar na Europa e ele permanece por lá durante muitos anos, mas em 1679 retorna ao Brasil. E aí, quando ele retorna para cá, ele já tinha uma reputação de poeta talentoso, de poeta satírico, uma reputação adquirida em Portugal. Nós sabemos que o Gregório de Matos tem um comportamento rebelde, um comportamento inquieto, e então ele vai começar também a praticar essa sátira de costumes, observando as mazelas que ocorriam aqui no Brasil colonial. E exatamente por isso, por conta de algumas ameaças e por conta de perseguições, acaba sendo deportado para Angola, onde permanecerá até 1696. Nesse período ele consegue uma permissão para retornar ao Brasil, mas aí já estava doente e acaba morrendo. A nossa conversa sobre hoje vai girar em torno dos poemas escolhidos, essa caprichada seleção publicada pela Companhia das Letras e eu acho que luxuosamente prefaciada pelo José Miguel Wisnik, vale a pena conferir, está inclusive cotada atualmente aí para a prova da FUVEST. E obedecendo a esse critério estabelecido pelo Wisnik é que a gente vai começar a nossa conversa. A obra do Gregório de Matos se divide em poesia de circunstância, que é aquela poesia que vai tratar de questões que são próprias da época, né? Pessoas, instituições, acontecimentos, o que nós chamamos de um mundo ao redor. E essa poesia de circunstância se subdivide em poesia satírica, que valeu ao Gregório de Matos a alcunha de Boca do Inferno, né? Aqui nós temos uma sátira bastante contundente, né? Nessa poesia satírica exploram-se tipos humanos considerados inferiores, ele vai detectar as precariedades, as falhas de comportamento, de conduta moral, e também a poesia encomiástica, que também era uma moda na época, é a poesia de elogio. Eu coloquei aqui para vocês, faz parte do hábito da época, elogiar algumas pessoas que eram importantes, que desempenhavam funções significativas e que podiam, por que não dizer, em algum momento valer alguma defesa que viesse a precisar o Gregório de Matos, né? Bom, além dessas categorias, é preciso destacar também a poesia amorosa. Essa poesia amorosa também se subdivide em poesia lírica e poesia erótico-irônica. A poesia lírica vai ser sempre caracterizada pela seguinte condição: há um homem que se dirige a uma dama, essa dama é a chamada dama de salão, daí o tom mais recatado, mais refinado que se encontra nesses poemas, e essa mulher tem o privilégio da beleza, é isso que vai fazer com que ela provoque nesse eu lírico um desejo, uma tentação. Temos também a poesia erótico-irônica. Nesse caso, o tratamento da relação homem e mulher é um pouco diferente. Ele descamba, ele deslinda muito mais para a sensualidade e justamente por isso vamos perceber, inclusive no vocabulário, um tom mais apelativo, um tom mais vulgar. E finalmente, o Wisnik vai elencar a poesia religiosa. Claro que essa poesia religiosa está completamente afinada com os temas barrocos, que giram em torno dessa dicotomia pecado e perdão, que é própria da estética, que é próprio desse movimento. E aí nós encontramos uma poesia mais propriamente religiosa, que lida com o tema
principalmente voltado para a salvação, que é uma ideia, é gerada muito por conta da influência da Contra-Reforma, obviamente, e também a poesia de natureza reflexiva. Essa poesia de natureza reflexiva vai tratar de um modo, entre aspas, filosofante, sobre o sentido da vida, sobre a duração do tempo, sobre a fugacidade da existência, do que decorre a utilização do carpe diem, aproveitar ao máximo o momento presente. Enfim, bom, eu coloquei aqui uma importante apreciação crítica do João Adolfo Hansen. Vocês sabem que o Hansen é um estudioso do Gregório de Matos. Ele é autor de um livro chamado A Sátira e o Engenho, que precisa ser lido por todo mundo que quer conhecer bem esse poeta. E o Hansen nos diz o seguinte: a poesia barroca do século XVII é um estilo, no sentido forte do termo, linguagem estereotipada de lugares comuns, retórico-poéticos anônimos e repartidos em gêneros e subestilos. Ou seja, ela obedece a convenções. É isso que, de maneira geral, o Hansen está nos dizendo. Evite-se o estereótipo. Estereotipada significa aqui, nem mais nem menos, fortemente regrada por convenções da produção e da recepção, não o pejorativo do desgaste dos usos e redundância. Vamos traduzir isso tudo de uma forma mais simples? O Hansen está dizendo que, muito embora ele obedeça essas convenções, não se limita naturalmente a copiar. Há um elemento, um dado original, um dado criativo nas composições do Gregório de Matos, e isso é indiscutível. Muito bem. Dito isto, eu escolhi para a gente comentar, para nós analisarmos, um soneto lírico amoroso, que é talvez um dos mais conhecidos, é seguramente dos mais conhecidos do Gregório de Matos. Diz o eu lírico: anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem, senão em vós, se uniformara. Quem vira uma tal flor que a não cortara de verde pé de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjos sois dos meus altares, fores o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galhada, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Bom, vamos observar o que é que a gente pode entender desse poema e de que maneira esse entendimento pode nos ajudar a compreender melhor a estilística do Gregório de Matos dentro dessa retórica tão convencional do barroco. Eu destaquei para vocês aqui alguns elementos. O primeiro deles, a preocupação com a forma. Nós sabemos que o barroco herda da tradição clássica a preocupação com a forma, que se traduz basicamente, neste caso, na escolha do soneto, que vocês sabem, vem da tradição clássica, da tradição renascentista, não é? O modelo do soneto petrarquiano, 2 quartetos e 2 tercetos. Também quis chamar a atenção de vocês para a métrica, que confere a musicalidade, o ritmo do texto. Vejam, anjo no nó miangélica na cá. Notem vocês que não só eu tenho o verso decassílabo, mas a cadência, a cesura na sexta, na 10ª sílaba, decassílabo heróico, né? Também é o tipo mais recorrente, mais clássico de uso, de forma do decassílabo. E além do que, eu marquei aqui para vocês o esquema de rimas, né? Pelas terminações, a gente pode ir identificando as rimas presentes no soneto, que são A, B, B, A, opostas ou interpoladas nos quartetos, C, D, C, D, C, D, uma de cada vez, alternadas nos tercetos. Então, por aí vocês já percebem que dentro
do propósito cultista do barroco, a preocupação com a forma é absolutamente importante. Bem, nós temos aqui uma poesia lírico-amorosa. Na poesia lírico-amorosa, a mulher é vista sob uma perspectiva dicotômica, né? Há um embate aí entre dois elementos característicos dessa poesia lírica, ou seja, o aspecto espiritual e a dimensão física, a dimensão carnal. Então, de um lado, as virtudes espirituais aproximam a figura feminina de um anjo. E aí nós temos expressões no texto que atestam isso. Anjo no nome, um anjo tão luzente, tão cheio de luz, que ilumina o caminho, que salva. Vejam como é que o discurso religioso contra-reformista, barroco, se faz presente nessa ideia. De outro lado, a beleza física, motivo de tentação provocada por um ser que, a partir da sensualidade, perturba o eu lírico. Eu disse a vocês, chamei a atenção de vocês, a característica mais expressiva, mais significativa dessa mulher é a beleza. E essa beleza angélica na cara, olha a beleza física, por bela e por galhada, olha como é que ele reforça, como é que ele reitera o apelo que essa beleza vai produzir nele. Bom, se é um texto barroco, nós obviamente não poderíamos deixar de notar o culto do contraste. Isso é um traço absolutamente singular e característico na estética barroca. A oposição fé e razão motiva uma expressão conflituosa. Tudo no texto barroco será observado a partir de uma ótica que normalmente é traduzida por antíteses e paradoxos. Eu costumo dizer que a antítese e o paradoxo seriam uma espécie de RG da estética barroca. E olhem como ao longo do texto vão sendo disseminadas essas oposições. Anjo e flor, a flor como metáfora da beleza feminina, do aspecto físico, nome e cara, idolatria. Posso idolatrar, mas eu posso querer cortar, possuir, ter fisicamente essa mulher, o custódio e a tentação, e finalmente a imagem do anjo que guarda e do anjo que não guarda. Vejam que o barroco, ao contrário do clássico, que é simétrico, o barroco é assimétrico, porque todos os elementos estão em conflito, todos os elementos se constroem a partir da técnica da oposição. O barroquismo de Gregório teve também uma solução estilística no vocabulário, na sintaxe, nas habilidades versificatórias. Antíteses, torneios expressivos de fuga à designação comum da realidade, hipérbatos, jogos verbais, metáforas e outras modalidades da simbólica cultista e conceptista, nos diz o Afrânio Coutinho em A Literatura no Brasil, que é outra leitura que eu recomendo para quem quer se aprofundar no conhecimento da literatura brasileira. Mas a afirmação do Afrânio Coutinho atesta exatamente isso que eu disse a vocês e outras questões que vêm por aí. Obviamente que esse excesso de figuras de linguagem que caracteriza o discurso do Gregório de Matos contribui para a construção dessa linguagem cultista. Vocês se lembram que o cultismo é um jogo de palavras que visa fundamentalmente a beleza do texto. Há uma finalidade aí estética. O barroco explora muito o arrebatamento. Então, o que é arrebatar? É seduzir, é conquistar, é encantar o leitor, o espectador. Notem como é que se faz um jogo de palavras e de ideias interessante ao longo do texto. Do nome Ângela, a mulher, forma-se do mesmo radical anjo, angélica. É a metáfora das virtudes espirituais dessa mulher. A idealização da figura feminina, certamente. A partir de flor,
nós temos a construção de florente, florescente, metaforizando a beleza física e insinuando, expressando aí o desejo de posse. A contemplação da mulher apenas não é suficiente. Em dado momento, ele quer tê-la. Ele quer a aproximação física, assim ele deseja. Nesse caso, nos diz o Flávio Cote, no cânone colonial, a galhardia da dama não pode ser aí outra coisa que não uma defesa contra um machão apressado e agressivo em busca apenas do prazer imediato, um Dom Juan de província, fracassado e sem jeito. Assim, não é ela o diabo, mas ele. Eu gosto muito dessa avaliação do Cote, porque ele inverte um pouquinho, né, a lógica do primeiro entendimento que nós temos do texto. Porque ele diz lá no final, sois anjo que me tenta e não me guarda. Mas o Cote diz assim, não é ela a tentação. Ele é o sujeito que representa essa figura do diabo. É ele que está sempre tentado, né? Bom, vamos pensar, vamos aprofundar um pouquinho a nossa leitura sobre o preciosismo vocabulário, sobre o ludismo, sobre a brincadeira com as palavras, com o léxico, que são coisas muito próprias do barroco. Vejam, olhem a seleção de palavras. Uniformara, idolatrara, custódio, galhada. Vocês vão de convir comigo que não são palavras propriamente cotidianas, corriqueiras. Há uma preocupação com a escolha do léxico. Além de um evidente, de um criativo, de um agradável jogo sonoro, olhem, Ângela, anjo, angélica, flor, florente, florescente. Isso reforça aquela informação anterior que eu disse a vocês. É um texto em que prevalece de fato a dimensão cultista, né? Essa preocupação estética, essa preocupação com a beleza, com a sonoridade do texto. Processo de disseminação e recolha. Lembremos, disseminar é espalhar e recolher é juntar. Eu queria chamar a atenção de vocês para a primeira estrofe. Ele diz, anjo no nome, angélica na cara. Há uma clara oposição. O aspecto espiritual à dimensão física. E ele reafirma isso reiterando a diferença. Isso é ser flor, olha a dimensão física, e anjo, flor e anjo, mas juntamente. Olha a importância do advérbio de modo. Se é juntamente, aquilo que ele espalhou, aquilo que ele disseminou, ele vai aproximar. E quando ele aproxima, ele recolhe. Vamos aproximar? Angélica flor e anjo florente. Observem que como flor, ela é angélica e como anjo, ela é florente. Porque não é possível dissociar uma coisa da outra na existência dessa mulher. E se essas duas coisas se aproximam, no momento, elas acabam construindo uma única expressão, porque todos esses elementos que pareciam opostos, nesta dama, se uniformaram, quer dizer, tomaram uma forma única. Isto é o barroco. Parte-se da oposição, da diferença, busca-se a aproximação para se chegar à unificação. Ou, se quiserem falar numa linguagem mais técnica, tese, antítese e síntese. A oposição se torna identidade. A intenção do barroco é aproximar os contrários. E é justamente essa tentativa de aproximação que leva a essa síntese, a fazer com que coisas aparentemente díspares existam no mesmo objeto, existam no mesmo ser. Daí a ideia de uniformar, formar uma coisa só, uma coisa apenas. A lírica amorosa de Gregório de Matos, por sua vez, tematiza basicamente os choques entre o ascetismo e o sensualismo, que foi o que a gente discutiu até agora. O aspecto físico e as virtudes espirituais. Ah lá, espírito e matéria, fazendo os contrários passarem por uma série de transformações e aproximações
que os fazem inseparáveis. Que é o que eu demonstrei para vocês agora. Inseparáveis porque há uma síntese no final. A mulher, como anjo e flor, espírito e matéria, acaba sendo convertida de antítese em paradoxo. Porque num dado momento, no último verso do texto, ele diz: sois anjo que me tenta e não me guarda. Ela passa da figura daquele ser que protege ao ser que leva à perdição, do ponto de vista do eu lírico do poema. É o que comenta aqui na edição que eu mostrei a vocês, o José Miguel Wisnik, no prefácio que ele escreve a respeito dos textos selecionados. Bom, como é costume que a gente faça aqui nesse canal, deixei as referências bibliográficas como indicações que eu considero muito importantes e indispensáveis para a compreensão desse escritor. O Afrânio Coutinho, hoje eu também usei o João Adolfo Hansen, o Flávio Cote e os poemas selecionados, os poemas escolhidos do Gregório de Matos. Tá bom? A gente vai encerrando a nossa conversa por aqui. Mais uma vez, eu espero não ter sido cansativo, espero não ter me alongado tanto e também ter sido claro, ter conseguido falar um pouquinho para vocês das características mais importantes do Gregório de Matos, tá bom? Olha, se você gostou, se inscreve aqui no canal, na Elite da Língua, tá bom? Curte lá o nosso vídeo e bota o sininho lá para chamar a atenção, para que vocês sejam notificados quando aparecerem os outros vídeos. Próxima semana, na próxima conversa, tem outro autor super importante da série para ler e eu acho que vocês também vão gostar. Eu espero vocês, eu conto sempre com a participação de vocês. Deixem também lá os seus comentários, isso é muito legal e é muito importante para que eu reoriente a conversa, para que eu atenda às necessidades e às preferências de vocês. É para isso que o canal existe, tá bom? A Elite da Língua é uma questão de conhecimento. Você é o personagem mais importante dessa história. Valeu! Beijo, gente! Até mais!